Ok, gente, então vamos continuar aí com o nosso assunto. Nós estávamos falando de regência, nós estávamos falando de crase, vamos tentar aprofundar este assunto aí um pouquinho. Vamos com outros exemplos, outros processos, outras questões que caíram em sua prova. Note só relembrando, ainda num outro momento, eu havia falado a você que para que um determinado período possa apresentar a crase, é necessário, ou seria necessário, que este mesmo período apresentasse a exigência de dois As, dois sons idênticos. Mas eu falei a você que esses sons idênticos seriam necessariamente preposição mais um determinante. E eu gostaria muito de que você retirasse da sua cabecinha que crase é a fusão ou a contração de preposição mais artigo. É a fusão ou a contração de uma preposição, mas um determinante que pode ser um artigo, nós vimos aqui. Mas também pode ser um pronome demonstrativo, pode ser um pronome relativo. E eu vou ter de perceber isso nesses outros processos. Eu só preciso perceber a exigência de quantos As? 2. Quer ver? Olha só. Aparece também em uma determinada prova, este período aqui, ó. Refiro-me. Olha só, trabalhando já regência, crase, tudo junto, gente, é legal isso, ó. Refiro-me, Rosi, à criança. Olha só, refiro-me à criança que está. Refiro-me à criança que está aqui, Rosi, ótimo. Aí você diz, mas não faço. Mas não faço, continuando aqui, ó. Mas não faço alusão a que saiu. Mas não faço alusão a que saiu. Você diz isso. Olha, Rose, refiro-me à criança que está aqui. Mas não faço alusão a que saiu. Antes de eu trabalhar esse processo de crase com você, deixe-me só perceber com você a diferença entre esses dois As aqui, ó. Diferença entre esses dois As. Não vamos trabalhar a crase agora, não. Vamos só ver o seguinte. Queridos, você tem aqui a palavra criança, substantivo. Note. Criança, substantivo. Você diz, Rose, refiro-me à criança. Isso, criança, é um termo apenas considerado substantivo. E você está diante de pelo menos um A aqui, ó, que acompanha a palavra criança. Acompanha. Aí você pensa, A que acompanha e determina um substantivo tem de ser considerado o quê, gente? Artigo. Ó, isso aqui é apenas um artigo. Depois eu trabalho o processo de crase. Depois eu verifico se há um outro A aqui com você. Quero trabalhar apenas com termos que se subordinam a um substantivo, tudo bem? Rose, criança, substantivo. A que acompanha um substantivo só pode ser considerado artigo. Que ótimo. Agora continuemos a leitura. Observe. Refiro-me à criança que está aqui, mas não faço alusão a que saiu. Gente, de verdade, é aqui, ó. Mas eu não faço alusão a o que saiu. O que você entende? Lógico que você entende que eu estou me referindo a quê, gente? A criança. Veja que não foi necessário repetir o substantivo criança para você entender isso. De outro modo, eu poderia ter simplesmente expressado o meu pensamento assim, ó. Refiro-me à criança que está aqui, mas não faço alusão à criança que saiu. Veja que eu poderia ter feito isso. Mas não é preciso. A nossa língua, a língua portuguesa, nos dá condições de tornarmos o nosso texto mais conciso, mais objetivo e que de tal forma que ele fique também inteligível ao nosso interlocutor. Entende isso? Então, na verdade, o que nós temos? Aqui, nós temos um A que acompanha o substantivo criança. Aqui neste outro, nós temos um A que está no lugar do substantivo criança. E, galerinha, quando um A fica no lugar, substituindo a palavra criança, nós não falamos que isso daqui é um artigo. A que substitui um substantivo só pode ser considerado o que, gente? Pronome. E que tipo de pronome, Rose? Pronome e o quê? Demonstrativo. Olha aí, ó. Isso não é artigo, isso é pronome e é pronome demonstrativo. Entende isso que eu explico a você? Sim? Tranquilo? Que ótimo. Agora vamos ao processo da crase. Vamos aqui, ó. Refiro-me a... Vou apagar bem aqui para eu analisar tudo novamente com você. Ó, refiro-me à criança. É a regência.
regência do verbo referir-se. Você conhece essa regência aqui, ó. Segundo as normas de regência verbal, você tem que quem se refere necessariamente se refere o quê, gente? A algo. Quem se refere a. Note, a sua preposição já apareceu. A sua preposição já apareceu. Foi exigência do verbo referir-se, segundo a sua regência. Preposição aparece, preposição a, só que ela não é suficiente para você afirmar a presença da crase. Porque para a crase eu preciso de quantos as? 2. A sua preposição já apareceu, vamos atrás do outro a. Quem se refere necessariamente a quê, Rose? Aqui, ó. A criança que está aqui. Pronto. É isso, ó. Rose, eu me referi a quê? A criança que está aqui. Pode notar, ainda há pouco falei a você sobre a exigência de um artigo aqui. Há a exigência do artigo, Rose? Porque você só pode dizer assim, ó. A criança que está aqui é minha irmã. A criança que está aqui está dormindo. A criança que está aqui está brincando. Mas você só diz o quê? A criança que está aqui. Significa dizer que este seu complemento é uma estrutura que necessariamente exigirá de você um determinante. Que determinante é este? O seu artigo. Entende isso? Então observe, entre o verbo e o seu complemento, você tem a exigência de quantos as? 2. Quando eu tenho 2 as obrigatórios, apagando aqui bem rapidinho, quando eu tenho 2 as obrigatórios, eu tenho o que, gente? Crase, e crase o quê? Obrigatória. Olha aí, ó. Crase obrigatória, mostrando aqui a fusão ou a contração de 2 sons idênticos. Preposição mais o quê? Determinante. Neste caso, esse determinante é exatamente o seu artigo. Ótimo. Agora continue a leitura. Refiro-me à criança que está aqui, mas não faço alusão a que saiu. Agora vem a regência do nome. E nós sabemos que este nome aqui, ó, apresenta esta seguinte regência. Quem faz alusão, olha a regência dele, olha a regência dele. Quem faz alusão a algo. Olha aí. Quem faz alusão a. Ótimo, Rose. Nós temos então aqui um nome que está exigindo uma preposição. Bom, mas só a presença da preposição não é suficiente para você afirmar a presença da crase. É necessário que haja 2 sons idênticos, a. Então vamos lá. Rose, quem faz alusão a. Ótimo. Está fazendo alusão a quê? A criança que saiu. Entende? Agora, detalhe. Você acabou de dizer que este a aqui, ó, é exatamente um termo que substitui criança, sendo, portanto, um pronome o quê? Demonstrativo. Que legal. Então, o que nós temos? A, pronome demonstrativo, a preposição, exigência do nome e alusão. Na verdade, nós temos, então, aqui o quê? Exigência de quantos as? 2. Quando eu tenho 2 as sendo exigidos, então eu só posso ter no meu período crase o quê, gente? Crase obrigatória. Olha aí, ó. Rose, que legal, ó. Crase obrigatória. Pronto. Aonde eu quis chegar com isso? A isto aqui, querido, ó. Então, nós temos crase obrigatória com a fusão de preposição mais artigo. Nós também temos crase obrigatória com a fusão de preposição mais o quê? Pronome demonstrativo, está entendendo? Então, não é só o artigo que pode apresentar este processo. Pronome demonstrativo também apresenta isso, está vendo só? Então, na verdade, qual é a ideia que eu tenho de ter? Essa daqui, ó. Crase é a fusão ou contração de preposição mais um, o que, gente? Determinante. Este determinante pode ser o artigo, pode ser um pronome. Pronome demonstrativo ou ainda pronome o quê? Relativo. Entendeu isso? Tranquilo. Então, cuidado com o que você anda afirmando por aí. Vamos a outros processos? Você entenderá isso perfeitamente. Legal, agora você tem uma visão bem mais ampla a respeito do que seja crase, essa regência. Tranquilo, muito tranquilo. Vamos aqui a outro. Você tem, ó, entreguei, o relatório. Entreguei o relatório
àquele rapaz. Entreguei o relatório àquele rapaz. Pronto. Olha aí, ó. Entreguei o relatório àquele rapaz. Ótimo. O que é crase, gente? Fusão ou contração de dois sons idênticos. Aí você começa analisando a interpretação, logo depois, como você sabe que a primeira exigência da crase é a exigência de uma preposição, então você já pensa logo na análise da regência de verbos ou regência de nomes. Então você tem, já li, já interpretei. Segundo, você tem análise da regência, vamos ter de analisar a regência. E segundo, vamos ver aí o bom senso, se for preciso aplicar esse bom senso no nosso período, saber se um determinante deve ser exigido ou não. Vamos ver aqui então. Regência do verbo entregar, gente, segundo este contexto aqui, ó. Segundo este contexto, vamos juntos. Quem entrega, você já analisa comigo, ó. Quem entrega o quê? O relatório, ó. Quem entrega, Rose, entrega o relatório. Ótimo. Só que está entregando o relatório a alguém. Sim, está entregando o relatório aqui àquele rapaz. Quem entrega, está entregando o relatório àquele rapaz. Mais uma vez, quem entrega algo a alguém. Ótimo. Significa dizer então o que aqui, Rose? Que o seu verbo ele é transitivo direto e indireto e que aqui estão os dois objetos. Ó. Mas de verdade não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar isso daqui, ó. Quem entrega algo. Mais o meu ponto. Mas quem entrega algo a alguém. Ó. Quem entrega algo a alguém. Que é este daqui, Rose? Exatamente a sua o quê? Preposição. Exigência do verbo. É exatamente a sua preposição. Boa, mas preste atenção. Esta preposição foi exigida, só que ela não é suficiente para você afirmar a presença da crase. Entendeu? Porque para você ter crase, você precisa necessariamente de quantos As? 2. Hoje o meu primeiro A já apareceu. Ótimo. Mas observe o seu complemento. Você disse aquele rapaz. Queridos, aquele pronome demonstrativo. Vou trazer para cá. Ó, aquele pronome e o quê? Demonstrativo. E eu não sei se você se lembra, mas ele entrou naquela listinha dos termos determinantes que podem apresentar uma crase. Aquele é pronome demonstrativo que apresenta o mesmo som da sua, o quê? Preposição. Resumindo, entre verbo e complemento, você tem aqui a exigência de quantos As? 2. A preposição e a de aquele. 2 As exigidos, você tem crase e o quê? Obrigatória. Rose, então aqui a crase é obrigatória. Olha, ó, crase obrigatória. Rose, mas aquele não é uma referência masculina? Mas você tem dois sons idênticos, você tem crase obrigatória. Pronto, acabou. Eu só preciso perceber se eu tenho a exigência desses dois sons, entende? Mais uma vez, aquele é pronome e o quê? Demonstrativo. Apenas um determinante. Apenas um determinante. Crase, fusão ou contração de preposição mais o quê? Determinante. Este determinante pode ser artigo, mas também pode ser o que, gente? Pronome demonstrativo, pronome relativo. Tudo bem? Veja como é que é legal, tá? Entreguei o relatório àquele rapaz com sinal indicativo de crase. Ótimo. Vamos a outros processos. Agora eu preciso chamar a sua atenção para um detalhe. Escute-me bem. Aparece muito em prova esta ideia aqui, ó, de crase. Veja, eu vou escrever assim para você, ó. Aparece muito em prova a questão de crase diante, ó, crase diante de casos. Vou anotar direitinho para você, ó. Crase diante de casos, primeiro, genéricos. E eu tenho de saber isso, ó. Genéricos. Crase diante de casos particularizados. Particularizados. Vou escrever assim para você, ó. Crase diante de casos particularizados. O que acontece, Rose? Faz diferença? Faz. Porque a gramática nos afirma isto. Se você estiver diante de situações, casos genéricos, em regra, o seu determinante, eu vou colocar artigo porque
Neste caso, será o artigo que será cobrado em sua provinha. Então, eu vou colocar o artigo aqui mesmo, vou ser bem pontual com você. O artigo, em casos genéricos, ele é proibido. Olha aí, ó. O artigo, ele é proibido. Aí eu escrevo assim a você, logo, a crase será proibida. Ah, Rose, mas por que a crase será proibida? Porque você já tem um A proibido. Você precisa de 2 sons. Um já foi proibido. Se um já foi proibido, no máximo que você terá aqui será um só A. Não adianta nada. Com um só A, eu não posso afirmar a presença da crase. Eu preciso dos 2 sons idênticos. Agora, se o caso for particular, particularizado ou particularizante, Rose, aí você tem o seu determinante. Neste caso, eu serei pontual, colocarei artigo, porque será isso que será cobrado em sua prova. Você terá um determinante, um artigo obrigatório. Olha aí, ó. Você terá um determinante obrigatório, artigo obrigatório, logo, a sua crase será obrigatória. Ah, mas isso se houver a exigência da preposição, Rose. Sim, isso se houver a exigência da preposição, porque para você ter os 2 sons idênticos, perfeito, é isso mesmo. Tá? Então, queridos, grave isto, ó. Eu estou trabalhando com situações genéricas, eu estou trabalhando com artigo que? Proibido. Quando você se refere a determinados seres de forma genérica, você pode dizer assim, é qualquer um deles, Rose, não é nenhum deles, pode ser qualquer um, estou falando de todos, não estou falando de nenhum. Quando você generaliza os fatos, você não pode utilizar, segundo a gramática, nenhum tipo de artigo. Na verdade, você não pode usar o artigo. Se você estiver aqui particularizando o termo, falo desse, Rose, específico. Não falo de todos, falo desse aqui. Não falo de qualquer um exatamente, falo desse aqui. Se você particulariza, se você aponta, se você determina, então você será obrigado a utilizar o determinante chamado o quê? Artigo. Mas isso para o processo de crase, gente, tudo bem? Então, vai lá. Se eu generalizo, o meu artigo é proibido, a minha crase é proibida. Se eu particularizo, a situação agora já vira caso de artigo obrigatório e a minha crase será obrigatória, se eu perceber que a preposição também foi exigida. Você vai entender porque eu vou explicar direitinho a você. Como esta parte é algo muito contextual, então vamos tentar aqui contextualizar a situação para você entender o que eu quero dizer. Imagine você só contextualizando, imagine você, por exemplo, chegando a um amigo e dizendo, bom, mas você não sai não, você só trabalha, você não sai de jeito nenhum. Aí o seu amigo vai e responde, não, eu saio, olha aí, ó, não, eu saio sim, eu saio, mas, ó, mas não vou, olha aí, mas não vou à festa. Pronto, eu saio, eu vou colocar assim, ó, mas não vou a festas. Ô amigo, você não sai não? Sim, saio. Rose, você não sai não? Só trabalha, só grava aula, só dá aula. Aí eu digo a você, não, eu saio sim, eu saio. Eu só não vou a festas. Mas é só um exemplo, tá, gente? Eu só não vou o quê? A festas. Bom, interprete aqui comigo, queridos. A que festa, segundo o nosso contexto, segundo o nosso discurso, a que festa eu não vou? A nenhuma. Olha aí, ó. Ah, Rose, você não vai a nenhuma festa. A nenhuma. Eu não vou a qualquer festa. Eu não vou a festa alguma. Eu não vou a festas de modo o quê? Geral. Ah, então você está generalizando festas. Eu estou generalizando festa, eu não vou a nenhuma. É isso que eu estou tentando dizer a você. Ah, entendemos. Então, note. Quando você se utiliza de um substantivo aqui, ó, de forma geral, você generalizou. A gramática nos diz, não use determinante. Olha só, não use determinante. Porque em casos genéricos, o seu determinante, ele é proibido. Entende isso? Agora perceba, eu saio, mas não vou. Regência do verbo ir. Qual é a regência do verbo ir? Vamos lá? Quem vai, vai o quê, gente? A. Olha aí, ó. Quem vai, vai a algum lugar, não é assim? A sua preposição, ela foi exigida. Ó,
Preposição exigida, ótimo. A preposição foi exigida, só que o seu determinante foi proibido, porque a sua intenção no seu período foi o quê? Generalizar a situação. Se você generaliza, determinante proibido. Resumindo, ao final, nós ficamos com quantos As? Um só. Um só A dá direito à crase? Não. Então aqui a nossa crase é simplesmente o quê? Proibida. Olha aí, ó. Crase proibida. Pronto. Olha aí. Ô, Rose, que A é este aqui? Querido, qual foi o A exigido? Seu determinante ou sua preposição? Ah, foi a preposição? Então é ela que aparece aqui. Esse A que você está vendo é só a sua preposição. Mas deixe-me dizer uma coisa. Às vezes você olhou para isso daqui e disse assim, ah, ficou fácil, ó. Festas está no plural. Este A está no singular. Só pode não haver crase. Ótimo, perfeito pensamento. Mas também pense assim, ó. Mesmo que festa estivesse no singular, a sua crase seria proibida do mesmo jeito. Mesmo. A sua crase seria proibida do mesmo jeito. Por quê? Porque o que vale muito mais, além dessa desinência de plural, é o sentido que o termo apresenta no seu período. E este termo está apresentando no seu período uma ideia o quê? Genérica. Rose, você não sai não, você só trabalha, só fica em casa. E eu digo a você, não, eu saio, mas não vou à festa. A que festa eu não vou? A nenhuma. Continuo não indo a nenhuma festa. Entende isso? Então, o que vale muito mais além dessa desinência, muito mais do que a desinência, é o sentido do termo, tá? Forma genérica, determinante proibido, crase, então, proibida. Você só tem a sua preposição. Ok? Eu falarei da outra parte, da parte particularizada, a situação particular dentro do seu período. Mas eu falarei em um outro momento, porque aqui eu preciso já encerrar a nossa aula, tá? Mas continue estudando, fixe sempre essa ideia da crase. Preposição mais um determinante. Tudo bem, gente? Mas eu preciso encerrar por aqui. Até a próxima, então, se Deus quiser. Tchau, pessoal!